Boa noite a todos, bem-vindo uma vez mais ao canal Hugo Cauri. Depois de um intervalo bastante grande, estamos novamente aqui juntos para mais uma leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu vou usar aqui a tradução que tenho usado agora com mais frequência, a tradução King James atualizada, a versão Free Mind. Estou a gostar, continuo a gostar de ler e de estudar esta tradução. E este vídeo tem, obviamente, como sequência a série que começámos já no final do ano de 2021, do ano passado, e vamos dar continuidade na série Sermão do Monte. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo, e vamos agora para o 43 até ao 48. Capítulo 5 do livro de Mateus, se puderem acompanhar nas vossas Bíblias, no capítulo 5 do livro de Mateus, o versículo 43, eu já tenho aqui a Bíblia aberta, até ao 48. Mas antes de fazer a leitura e de fazermos aqui esta breve reflexão, queria desejar a todos um 2022. Entramos agora há 10 dias neste novo ano, um ano que vem de facto criar algumas expectativas na maioria das pessoas que desejam ansiosamente regressar a uma vida cotidiana normal, sem limitações, confinamentos, devido a esta pandemia que assola o planeta e tem, infelizmente, ceifado milhões de vidas, e ainda não existe uma luz ao fundo do túnel. Para as pessoas, obviamente, que não são crentes, mas cingem-se por pensamentos terrenos, confiança nos homens e não em Deus, e obviamente que a esperança deles é, infelizmente, muito curta, e nós, como cristãos que somos, que queremos pertencer sempre ao povo de Deus, em Cristo Jesus, que é o nosso Rei, Mestre e Salvador. Obviamente que queremos contrariar e sabemos que as profecias têm que se cumprir e estão-se a cumprir, os sinais estão à vista, portanto ainda vão aparecer mais, nós sabemos, e resta-nos ter coragem neste ano de 2022, muita fé, muita perseverança, não perdermos, podemos perder tudo, os bens materiais, podemos até a nossa saúde decair imenso, fruto da pandemia, da própria pandemia, mas também de outras doenças e das fatalidades que ocorrem em todos nós, portanto, nas nossas vidas. Portanto, o Senhor Jesus, o nosso Rei, Mestre e Salvador, disse que a chuva, quando cai, é para os bons e os maus, e o sol, quando nasce e quando está a clarear o dia e a colorir o dia, também é para os justos e os injustos. Portanto, obviamente que, como cristãos, compreendemos e sabemos que todas estas coisas têm que acontecer, mas os meus sinceros desejos é que este ano de 2022 possa de facto ser um ano em que a nossa fé seja ainda mais forte, e unidos possamos também vencer os obstáculos, as adversidades que vêm. Assim sendo, queria então que pudessem, irmãos e irmãs, os telespectadores também que estejam a assistir ao vídeo, lermos então o livro de Mateus no capítulo 5, no versículo 43 a 48, e vamos fazer uma pequena reflexão sobre
o subtema, que é ame os que o odeiam. Um tema muitas vezes difícil de conseguir passar aqui da garganta para baixo, portanto, difícil de engolir, como muita gente diz. Como imperfeitos que somos, portanto, temos aqui um grande desafio. Mas vamos ver como é que o Senhor Jesus ensina-nos a amar os que nos odeiam. E então o versículo 43 diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E então, de facto, aqui o ensinamento de quem mais? Do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, Mestre e Salvador, a luz das nossas vidas. De facto, aqui é muito simples entender que, de facto, os olhos de Deus não são os nossos olhos. De facto, nós, pela imperfeição que nós recebemos de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, muitas das vezes guardamos rancores, guardamos mágoas, erros que nós próprios cometemos, acabamos até por nem perdoar-nos a nós próprios e ficamos realmente a pensar e a refletir e acabamos por não conseguir enxergar realmente, de facto, como é que Deus age, como é que o Senhor Jesus age. E é a imitar o Senhor Jesus Cristo que nós agradamos a Deus Pai. Então, como é que devemos fazer? Nós sabemos que, como o Senhor Jesus disse aqui, logo no início do versículo 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Nós sabemos que no passado houve guerras, os povos pagãos que idolatravam outros deuses e que queriam fazer mal ao povo de Deus, até mesmo para conquistar a terra prometida. Mas, de facto, na nova aliança, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, quando veio em carne, ensinou-nos então, aqui no versículo 44, diz: eu, porém, vos digo, portanto, a nova aliança, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é que nós devemos fazer isto? Não vamos combater o mal com o mal. Vamos combater o mal, precisamente, com o bem. E o bem é, ainda que a pessoa, o nosso inimigo, a pessoa que nos quer mal, haja de uma forma violenta, com falta de educação, com falta de altruísmo, que não tenha realmente qualquer tipo de intenção boa, mas queira realmente incidir em nós e querer magoar, quer por palavras, quer por atitudes, nós devemos fazer o quê? Fazer com que o nosso coração e a nossa mente possa amar estas pessoas. E amar não como nós, seres humanos, amamos, mas como o Senhor Jesus amou. Como Deus amou. E continua a amar. E podemos dar aqui um exemplo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava pregado, crucificado, o Senhor Jesus disse, e é algo que nós devemos pensar, pediu ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nesta
neste versículo que nós vemos aqui, amai os vossos inimigos e orai pelos que os perseguem, é que a nossa luta não é com os homens, não é contra a carne, é contra as autoridades, contra os espíritos malignos. E por isso é que nós devemos pedir força, coragem, fé, humildade, simplicidade, os frutos do Espírito, a bondade, o fruto do Espírito, para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre as nossas mentes e os nossos corações, a fim de fazermos a vontade de Deus manifesta em Cristo Jesus e assim também refletida em nós. E podermos assim também nós sermos imitadores do nosso Rei. E é oferecendo o nosso amor, oferecendo as nossas orações por aqueles que, infelizmente, o mal consegue manuseá-los quase como fossem ali alguns fantoches. Imaginem o mal a manobrar estas pessoas. Infelizmente, muitas acabam por não conseguir enxergar e cedem ao mal, acabam por, de facto, ser muito mais agressivas para com as pessoas. Mas nós devemos fazer precisamente o contrário. Amá-las pelas nossas atitudes e palavras, pelos nossos conselhos e também orar para que o Senhor Jeová Deus e o Senhor Jesus Cristo possam ajudar aquelas pessoas, guiar e suavizar aquele coração e até mesmo convertê-los, fazer com que o amor de Cristo esteja neles e eles possam enverdar pelo caminho da verdade e da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. O 45, o versículo diz que quando nós amamos os nossos inimigos e oramos pelos nossos inimigos, devemos ser para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Aquilo que falámos logo no início do vídeo. Portanto, os imprevistos deste mundo que acontecem, desastres naturais, ainda agora aconteceu no Brasil uma queda de uma pequena área, uma baía, em que um pedaço de uma pequena falésia caiu sobre alguns barcos e infelizmente tirou vidas de alguns turistas que estavam na zona, infelizmente naquele momento errado, na hora errada, como se costuma dizer. E de facto aqui os imprevistos da vida caem sobre todos nós, independentemente de sermos cristãos, de sermos filhos de Deus, ou mesmo agnósticos, ateus, céticos. Portanto, a vida, neste momento, onde o pecado está a dominar, mas que não sai do controle, porque Deus não deixa que saia do controle, mas que o mal ainda está no mundo, faz com que aconteça precisamente aquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, a chuva quando cai, cai para bons e maus, o sol quando raia, quando vai colorir o dia, vai colorir para todos, sejam bons, sejam maus, aos justos e injustos. E, portanto, não podemos culpabilizar Deus por estas fatalidades. Temos é que orar incessantemente para que os corações de todas as pessoas, as vítimas e até mesmo os infratores possam virar-se para Deus e que as pessoas não culpabilizem Deus pelos males que acontecem, mas consigam discernir com espírito e verdade que, de facto, estas coisas ocorrem pela normalidade de que existe no mundo. Mas, atenção, a culpa não é de Deus, é do mal. E, de facto, podemos ler aqui no 46 que diz: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? De facto, é verdade. Se nós amarmos os que nos amam, é algo normal, portanto, é recíproco. Mas se nós amarmos os nossos inimigos e através deste amor que temos por eles e destas orações, ganharmos aquelas pessoas para quem? Para Deus, não para nós, mas ganharmos para Deus, as pessoas converterem-se, as pessoas mudarem o seu proceder,
revestirem-se de uma nova personalidade e adotarem um proceder que é renovar a sua vida em Cristo Jesus, então a vitória será realmente estrondosa. Para quem? Para Deus, para Jesus, para a glória de Deus e para a glória de Jesus. E diz depois aqui, ainda no versículo 46, não fazem os publicanos igualmente assim? Portanto, eles próprios fazem. O 47 diz, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Portanto, aquelas pessoas que estão fora do nosso núcleo, da cristandade, devem perceber que nós, como cristãos, aquilo que impera, o sentimento que impera entre nós é o amor. Mas não é só entre nós. É o acolhimento que nós fazemos até mesmo às pessoas que não estão na nossa família, na família de Deus, na família de Jesus, os cristãos. Porque o amor é realmente a nossa bandeira, é a nossa prioridade. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é o amor na sua essência, na sua verdade, na sua plenitude. E é dessa forma que nós, como Cristo Jesus, quando esteve na Terra, o demonstrou perfeitamente para todos e não excluiu ninguém. As pessoas é que saíram e retiraram-se da presença do Senhor. E por isso nós, com este amor, com este amor para quem está de fora, se podemos dizer assim, portanto, pessoas que são ateias, que são agnósticas, céticas, que não acreditam, que podem eventualmente ter outras religiões que não as cristãs, vão notar esta diferença. É porque o Deus verdadeiro não estimula guerras, não estimula ódio, mas impera a verdade, a humildade, a bondade e a brandura, a mansidão, o autodomínio são as qualidades que são saudáveis para que nós possamos viver. E assim também, independentemente das prioridades, tenho aqui o telefone agora a tocar, independentemente das prioridades, das diferenças de cada um, nós como cristãos devemos ter a noção de que de facto o amor deve ser a principal razão das nossas vidas. E diz aqui depois, ainda no versículo 47, não agem os gentios também dessa maneira? Portanto, aqui nós estamos a fazer quase, eu peço desculpa, vou só aqui colocar o telefone outra vez, tinha aqui uma chamada, ele começou a vibrar e saiu, e diz aqui, não agem os gentios também dessa maneira? Portanto, vamos marcar a diferença, é isso que é importante, é marcar a diferença. Como cristãos, nós não agimos conforme as pessoas do mundo fora, aquelas que vivem de facto sem Deus, mas nós que queremos viver em espírito e em verdade, com os frutos do espírito, fazemos essa diferença. E para terminar, no versículo 48, assim sendo, e muito importante, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então reparem, ainda estou aqui com alguma dificuldade na câmera, então reparem que se nós formos assim, usarmos deste amor, do amor de Deus, do amor de Jesus, o nosso valor para Deus de facto é impressionante, porque o resultado é algo maravilhoso. Nós jamais seremos perfeitos como Deus, não é? É verdade. Mas reparem aqui, assim sendo, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Reparem bem, porque estamos a agir, estamos a imitar aquilo que Deus e Jesus ensinaram. E se nós, que Jesus perfeito na terra,
nos ensinou, e se nós imitarmos então o proceder, a vivência do Senhor Jesus, do nosso Rei, do nosso Mestre, do nosso Salvador, certamente que então seremos luzes no mundo, o sal da terra neste mundo. E sim, de facto, toda a glória pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, os méritos são para quem? Para o Senhor Jeová Deus, para o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo que possa habitar nos nossos corações e nas nossas mentes, para que todos os dias oremos incessantemente, que venha sempre o reino de Deus e a sua justiça, e então assim, depois das profecias cumprirem-se, nós possamos estar na Nova Jerusalém, nesta terra restaurada, sem pecado, mas com o amor de Deus, o paraíso. Como disse o Senhor Jesus, quando estava entre dois ladrões e um deles arrependeu-se. E o Senhor Jesus disse que ele estaria no paraíso com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, queremos realmente também marcar a nossa posição neste mundo, com as várias sociedades muitas das vezes a criticarem-nos, marcamos a nossa posição porque queremos realmente partilhar o amor, partilhar a bondade, partilhar a humildade de Deus e de Cristo, para com o nosso próximo, independentemente de não partilhar a nossa ideologia, as nossas decisões, que é pedir para que Cristo viva em nós, que seja o único Salvador pessoal de cada um de nós, e não agradar aos homens. Portanto, que eles possam ver que, de facto, as nossas atitudes e as nossas ações são para a glória de Deus e de Jesus. Portanto, amigos, família do canal Hugo Cauri, quero agradecer-vos a atenção que tiveram no vídeo, que este subtema tenha sido também uma lufada de ar fresco. No próximo vídeo que vamos fazer será como viver no reino. O subtema é como viver no reino. De facto, este subtema já é um pouco... ainda não. Este também é mais pequeno e depois o outro que virá, que eu não digo já qual é o subtema, vamos subtema a subtema, é que será maior. Portanto, o próximo subtema será como viver no reino. É aqui um conjunto de 4 versículos, mas que são fantásticos, porque viver no reino é realmente o presente perfeito que Deus e Jesus têm para nós. E, portanto, quero despedir-me dizendo também que podem assinar o canal, podem comentar abaixo do vídeo, fazerem algum comentário, portanto algum reparo ou até um acréscimo deste subtema que falámos hoje, e assim possamos todos aprender uns com os outros, que é a essência do povo de Deus, os cristãos. E por isso, nós como cristãos queremos estar em Cristo Jesus como um só, e assim também o Senhor Jesus com o Pai, Senhor Jeová Deus, como um só. E assim que o Espírito Santo possa estar no coração e na mente de todos nós. Despeço-me então com um forte abraço cristão, até breve, até ao próximo vídeo. Fiquem com Deus em Cristo Jesus. Obrigado.